Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vamos começar nosso devocional hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? 16 de janeiro. Hoje é dia de lermos o devocional. Eita, glória. Amém. Muitas camadas. A paz, a paz. Vocês estão bem? Tudo certo? Como tem passado? As últimas horas. Vamos ler nosso devocional de hoje. Em breve a gente já vai vocês vão estar com o de vocês em mãos, né? Eu tava ali agora no e-commerce, já vendo tudo que tá acontecendo, um monte de pedidos saindo, muitas camadas, muita emoção. Deus é bom demais, né? Vocês estão bem? Como vocês estão? Tudo certo? Hoje a palavra paz do Senhor. A palavra vai ser bem tranquila para nós, em nome de Jesus. Agora, se a gente precisar corrigir isso aqui também, ela vai ser um alerta. Vocês estão bem? A nossa leitura de hoje vai estar em Tiago 3, 11 e 12, tá? Tiago 3, 11 e 12. Deus fala com a gente de diversas formas, né? Às vezes ele fala para puxar nossa orelha um pouquinho, às vezes ele fala para alinhar nossas expectativas um pouquinho, ele fala daquilo que a gente precisa corrigir. Então, o Senhor tá falando com a gente o tempo todo, né? São várias as formas que Deus tem de falar com a gente. E hoje não é diferente, né? A palavra tá vindo aqui pra gente de uma forma como se fosse uma surpresa. Mas o Senhor sabe por que a gente precisa ouvir sobre ela. Tá? O tema da live de hoje é fonte de água doce ou amarga? Fonte de água doce ou amarga? E o versículo diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Deixa eu voltar aqui só um momentinho pra gente tá aparecendo no YouTube certinho. Será que tá faltando aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Pode ser que ela não esteja pública. Peraí, vamos ver. Tá pública. Veja se alguém consegue ver no YouTube. Pra mim tá aparecendo. Veja se aparece. Apareceu pra alguém, gente? Me sinalizem. Tá. Amém. Glória a Deus. Então tá. Vamos voltar aqui. Vocês me assustam. O tema da live de hoje é fonte de água doce ou amarga. Tá? E a leitura é Tiago 3, 11 e 12. Tiago 3, 11 e 12. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? É uma pergunta. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou seja, figueira produz figo. Pode uma figueira dar azeitonas? Ou pode uma videira dar figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos para a leitura da reflexão. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Mas quantas vezes fora de casa somos fonte doce e dentro do nosso lar somos água amarga? Não podemos ser sepulcros caiados, arrumados por fora, mas por dentro cheios de um estilo de vida duvidoso. Nosso primeiro ministério é o nosso lar. A foto que postamos da família sorrindo precisa ser real. Se as pessoas que mais nos conhecem não veem Jesus em nós, nossa vida pública se torna uma prisão. Hoje precisamos fazer uma escolha. Que tipo de fonte seremos? Que o nosso sim seja de fato sim,
e que a nossa casa seja a primeira a provar da nossa água doce. E na oração diz assim: Pai, purifica a minha fonte, que da minha boca saiam apenas palavras de vida, especialmente dentro do meu lar, que eu reflita a tua verdade em tudo. Amém. Aqui tá bem claro, né? Tá bem explícito mesmo o que nós precisamos e o que nós devemos fazer. Pode sair da mesma fonte? É original nós sermos uma coisa para as pessoas de fora, tratá-las bem, ter paciência com elas. Alguém de fora derruba alguma coisa, como que a gente trata essa pessoa de fora? A gente vai falar, vai gritar com essa pessoa, falar, você é assim mesmo, toda vez você faz isso. Mesmo que aquele amigo que você tenha seja um amigo mais distraído, que sempre tá derrubando alguma coisa. Tem pessoas que têm um traço, que tem pessoas que são mais tranquilas ou mais distraídas e elas derrubam umas coisas, enfim. Quando isso acontece dentro da nossa casa, como a gente reage? Como a gente reage com as pessoas que atrasam os compromissos e elas são pessoas que a gente conhece, amigos, pessoas, clientes. O que a gente fala para um cliente, para um amigo quando ele atrasa? E o que nós falamos para as pessoas da nossa casa quando elas atrasam? O que nós falamos para as pessoas de fora quando elas fazem algo e a gente esperava outra coisa? Como que nós falamos com as pessoas dentro da nossa casa quando elas fazem algo que nos decepciona? Então é muito divergente, né? Acaba sendo muito contraditório dizermos que temos uma imagem de alguém que é muito acolhedor, que é muito, né? E dentro de casa, as pessoas que mais nos conhecem, que seriam as pessoas que verdadeiramente poderiam quebrar o silêncio sobre nós, essas pessoas teriam algo para dizer para nós sobre como que realmente elas nos veem. Então, quando a gente realmente tem uma vida pública, e essa vida pública, ou essa vida que a gente posta, que nem é pública, enfim, é uma vida que a gente está sempre repostando e mostrando, será que o melhor ângulo, será que a melhor risada sempre fica para foto? Ou, na verdade, você não consegue nem registrar as gargalhadas que são naturais dentro do seu lar? Porque imagina você posar para uma foto e todo mundo sorria para a foto, terminou cada um pro seu lado, ninguém sorri para ninguém. É só mais uma questão de mostrar e de querer manter um status lá fora. Quantas vezes nós temos uma vida não só pública, mas uma vida pública também na igreja? Quem olha na igreja, né, as roupas, né, a gente fala da roupa de ver Deus, que a gente tem sempre um guarda-roupa separado, essa aqui é a roupa de ir pra igreja, e vamos combinando, vamos fazendo isso. Só que como que é a tratativa quando ninguém tá vendo? Como que é a tratativa quando só tá você e o seu esposo no carro, ou você e a sua esposa, né? Você, homem, com a sua esposa no carro, e vocês se olham, o olhar de vocês se cruzam. Quando não tem câmera, quando não tem foto, não tem fotógrafo, não tem pastor, não tem ninguém. É só você e Deus e a pessoa. É só você, Deus e os seus filhos. É só você, Deus e o seu marido, você, Deus e a sua esposa. Que tipo de fonte nós temos sido quando isso acontece? Como que tem sido a fonte? Como que tem sido o resultado? Como que tem sido, como que se as pessoas que mais te conhecem pudessem dizer que você precisava melhorar em algo, o que seria? Porque as pessoas de fora dificilmente vão dizer algo pra gente que a gente precisa fazer, ao menos que a gente pague pra ouvir isso, como a gente faz em terapia. A gente paga pra ouvir isso, aí a gente ouve. Agora e as pessoas de dentro? E as pessoas de dentro, o que elas falariam que realmente a gente precisa mudar? Se elas pudessem nos dar alguma indicação do tipo dizer, olha, eu precisava que você falasse um pouco mais baixo, eu precisava que você não me tratasse desse jeito, ou que você não me ignorasse tanto. Porque para os de fora é uma coisa, agora para os de dentro é onde verdadeiramente a gente mostra que tipo de fonte a gente é. E é o lugar mais difícil da gente dar testemunho. É o lugar mais difícil de dar testemunho.
Não é difícil dar testemunho na igreja, não é difícil dar testemunho, não é difícil dar testemunho em outros lugares. O lugar mais difícil de dar testemunho é dentro de casa. Só que ou a gente entende que isso abaixo de Deus é o nosso principal recurso, nossa principal fonte, nossa principal. Ou a gente vai acabar se prejudicando e prejudicando as pessoas que a gente mais ama. Você com a sua família vai para qualquer lugar. Eu com a minha família conseguimos suportar qualquer situação. É sempre a família, nos dias bons, nos dias maus. Uma amiga pode nos ajudar um dia, 2 dias, até uma semana. Mas é quem mora com a gente que vai saber no meio da madrugada se a gente tá bem ou se a gente tá passando mal. É essa pessoa que vai poder nos socorrer se a gente precisar de um socorro. Então, é o lugar que a gente mais deveria reservar o nosso coração, os nossos sorrisos, o nosso tempo, o nosso olhar. Quantas vezes conversando com um amigo a gente esquece o celular? Por horas. Agora, conversando com a família, às vezes na hora do jantar, na hora do almoço, a gente não consegue não levar o celular para a mesa. Quantas vezes conversando com alguém, ou indo para algum lugar com alguém, ou indo visitar alguém de carona, ou dando carona para alguém, às vezes você, sabendo a preferência de música daquela pessoa, você coloca. E quantas vezes a gente não sabe nem qual é a preferência daqueles que vivem com a gente? É muito mais fácil a gente ficar 5 horas conversando com um amigo do que 5 horas conversando com o marido ou o marido conversando com a mulher. É o registro das fotos. Quantas vezes a gente vai tirar foto com alguém, o sorriso está de orelha a orelha, e quando vai tirar foto com a família parece que é forçado, que é um ensaio que ninguém quer estar ali. Então tá acontecendo alguma coisa. É hora da gente entender e alinhar expectativas. É hora da gente entender que aquilo que o Senhor nos deu é mais precioso do que coisas que nós desejamos, que são materiais, talvez, inclusive. A gente não quer sempre ter uma casa para voltar? Só que quem está em casa também está esperando alguém voltar. E a expectativa de como eu vou encontrar a casa versus a expectativa de como a pessoa que está em casa vai me receber ou vai me encontrar chegando, precisa ser algo igual quando a gente espera por uma notícia boa. Igual quando a gente espera por uma resposta, igual quando a gente espera por algo que a gente comprou e tem que ser maior, inclusive. Quando a gente compra algo, a gente não fica, meu Deus, tá chegando, acompanhando o carrinho, meu Deus, a portaria ligou, meu Deus, bateram no portão. Agora pense que a gente tem a oportunidade de viver esse frio na barriga todo dia, quando a gente chega e fala, e aí, como vocês estão? Deixa eu ver, vamos dar risada, vamos... O tempo é o nosso principal ativo e ele é o ativo mais caro porque ele não volta. Um bem você recupera. Você perdeu hoje, ou vendeu, ou doou, fez alguma coisa, daqui a pouco você recupera, o Senhor te devolve de novo. Agora o tempo não, o tempo é algo que ele não volta. E eu não estou aqui pra gente criar uma nostalgia, uma culpa, eu estou aqui pra dizer que a gente precisa, na verdade, ser original com aqueles que estão com a gente todos os dias. Uma das pessoas mais difíceis da gente falar de te amo é dentro de casa. Porque realmente ali é amor, não é paixão, não é nada. É conhecendo a pessoa com os defeitos dela, ela conhecendo a gente com os nossos defeitos, olhar um pro outro e dizer, poxa, eu te amo. Eu te amo por tudo, eu te amo completo. A questão é que a palavra de hoje saiu isso. Ser uma única fonte. Uma única fonte. Uma única fonte. É isso que o Senhor está pedindo pra gente. Pra gente ser uma única fonte. E essa fonte precisa ser ou de vez doce ou amarga. Por quê? Porque senão não é original. Senão a gente está colocando uma imagem, a gente está fazendo algo que não é original. É algo que pode nos aprisionar a todo momento. Não sei a idade, né, dos filhos de vocês. Eu tenho um mais velho já, porque tive muito novo. Então, o Pedro, ele vê todos os meus stories. E ele é meu principal termômetro. Por quê? Porque é através dele
que eu sei também se eu estou fazendo e falando algo que está diretamente alinhado com a verdade que eu quero que ele veja. Então eu sei que ele vê, eu sei que ele acompanha, eu sei que ele percebe. Uma hora, em algum momento, talvez os seus filhos também vão ter uma idade que já vão poder ter um Instagram. E eles vão ver. Eles vão comparar o que a gente fala com o que a gente é. Eles vão comparar a foto que a gente postou com aquilo que a gente é. Eles vão comparar aquilo que a gente prega com aquilo que a gente faz. E às vezes não é um filho, mas é a sua irmã, a sua mãe, alguém que convive com você. Essa pessoa vai querer e vai observar e vai desejar também ter a sua melhor face, que é aquela que a gente apresenta para os desconhecidos. Se os seus filhos hoje tivessem um Instagram e olhassem, o que eles diriam para você? O meu já fala pessoalmente, né? Porque o Martim não tem nada, tem 7 anos, mas ele não deixa por menos, né? Ele fala tudo. E tiver que falar, ele fala mesmo. Então, ou anda na linha ali em casa, ou anda na linha. E não tô dizendo que é fácil e que a gente é perfeito, pelo contrário. Só tô dizendo que isso, antes de chegar no ponto pior, a gente já tem que se analisar. Então eu falo, poxa, realmente, será que eu estou mais confortável, desejando mais almoçar com alguém, com amigas, ou quantas vezes nos últimos dias eu fiz algo com eles? Quantas vezes nos últimos dias eu deixei realmente definitivamente o celular para viver algo profundo com a minha família? Isso precisa ser muito claro. Isso precisa ser algo muito, a gente levar isso realmente para o coração, levar isso para o aprendizado. Aqui diz, ó, de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Mas quantas vezes fora de casa somos fonte doce e dentro do nosso lar somos água amarga? Depois no outro parágrafo, nosso primeiro ministério é o nosso lar. A foto que postamos da família sorrindo precisa ser real. Se as pessoas que mais nos conhecem não veem Jesus em nós, nossa vida pública se torna uma prisão. Hoje precisamos fazer uma escolha. Que tipo de fonte seremos? A gente está ali também no desafio de 21 dias de mudança e muitas mulheres, muitas irmãs escolheram o tempo de qualidade com a família. Por isso que não é um processo de culpa, é um processo de avaliação, de consciência e de mudança. A partir do momento que Deus traz para nós uma palavra de correção, ali vira um ponto de virada para a nossa vida. Eu não sei se você está precisando ter, pelo menos, às vezes pode ser que você olhe e fale, manda 10 minutos para mim em casa sem fazer nada, brincando ou conversando. Eu sei, irmãs, é um desafio quando a gente colocou outras coisas no lugar. Só que agora o Senhor está nos chamando para resolver essa situação. E resolver de uma vez por todas. Resolver porque aquilo que a gente não resolve, de alguma forma também vai voltar para nós. Aquilo que a gente não faz quando a gente poderia fazer, quando a gente chega numa fase, numa idade, num momento, a gente já acumulou e vai ficar mais difícil. Mas não fazer algo não quer dizer que a gente vai poder chegar para o Senhor e falar, eu não fiz quando o Senhor pediu, então agora eu estou isenta. Pelo contrário. Por nós não termos feito o que tínhamos que fazer, agora teremos que fazer com juros e correção. Porque não é porque eu e você não fizemos quando tínhamos que fazer que nós ficamos livres de fazer. Ah, eu não fiz, Deus mandou outro fazer, eu não fiz e deu um jeito, eu não fiz. Não, eu não fiz e eu estou devendo aquilo que eu não fiz. E filhos, principalmente, é onde a gente vê essa conta, fechar ou não fechar. Porque no futuro, aparece. E aquilo que a gente fazia escondido se torna público definitivamente. Então, se Deus está pedindo algo pra gente em relação à nossa família, se Deus está pedindo pra gente ser original, pra gente ser a mesma pessoa, é pra gente também não ser acusado pelo maligno. Porque o inimigo adora acusar. É uma das atribuições que ele tem.
Ele é um acusador. Agora, se ele está acusando sobre algo que nós não devemos, a gente fala para ele, para trás de mim, o que você está dizendo é uma mentira. Agora, se ele está nos acusando sobre algo que nós demos uma brecha, aí não tem o que fazer. Porque às vezes a gente tem a sensação de, eu não estou fazendo, eu não fiz na hora certa, eu não fiz e Deus esqueceu. Deus não esquece da promessa dele. Deus não esquece daquilo que ele falou. Não é porque eu ou vocês não fizemos, que Deus vai esquecer. A Amanda não fez porque ela estava cansada, a Amanda não fez porque ela estava com preguiça, a Amanda não fez porque dessa vez ela foi um pouco mais egoísta, ou porque ela estava com raiva, ela não fez. Ela não fez, deixa, né? Próxima vez ela faz. Quando Deus faz um plano e coloca o meu nome e o seu nome envolvido, tirar o nome do plano de Deus é um perigo. Se Deus fez um plano com o meu e com o seu nome, é com o meu e com o seu nome. Querer tirar e colocar, é óbvio que o plano de Deus vai ser feito. É óbvio que Deus vai levantar outra pessoa para fazer, é óbvio que Deus vai mover outra pessoa, outro coração para fazer, mas a gente mesmo, você acha que a gente vai ficar ileso? Como disse Mordecai para Esther, se você não fizer, Esther, se você não usar da sua influência, se você não usar do seu lugar, se você não usar do seu lugar de fala, se você não usar do seu lugar de conhecimento, se você não usar do seu lugar de beleza, se você não usar do seu lugar do que for para fazer o que Deus mandou, não pense, Esther, que não vai sobrar para você. Mardoqueu, né? Não chegou para Esther e falou, olha, Esther, se você não quiser fazer, é só você falar que a gente vai dar um jeito. A gente duplica o jejum, eu vou lá, eu falar com o rei, eu vou lá, eu bater na porta do rei, eu vou lá fazer alguma coisa com... Pode deixar, se você não for lá, Esther, pode deixar que... Ele falou, olha aqui, Esther, se você não fizer o que Deus está pedindo para você fazer, você também vai sofrer retaliação. E ainda você vai saber que foi você. Se você não fizer, se você não se posicionar, é igual quando os espias foram ver a terra prometida e voltaram falando mal da terra. Eles não quiseram entrar, eles não quiseram lutar, mas nenhum deles sobreviveu. Só Josué e Caleb sobreviveram para contar a história e para entrar na terra. Eu não quero lutar, eu não quero batalhar, eu não quero fazer, eu não quero ajudar. Acha que Deus vai olhar pra gente como um alecrim dourado e falar, esse daqui é o meu filho mais mimado, sabe? Os outros trabalham bastante, os outros fazem o que eu tô pedindo, os outros... Esse aqui não, esse aqui é o caçula. Tem alguém aqui que é caçula de Deus? Esse aqui é o caçula, pra ele não acontece nada, ele sempre, né? Ele é mais fraquinho, assim, ele veio depois. Tem alguém aqui que é caçula de Deus? Ou a gente tá na fase de irmão mais velho mesmo? Que já sabe, já aprende, já vai, já faz, já resolve. A gente é caçula de tipo, Deus faz com todo mundo. Nossa, fulano, como você é obediente. E você não? Acho que isso é um mérito? Ser obediente? O fulano é obediente. Acha que Deus não pede obediência para todos? A obediência não é um traço de um filho de Deus, é de todos. Deveriam todos ter esse traço de obediência. Obediência não é troféu. Obediência é sabedoria e inteligência. Porque quem não obedece agora vai ter que obedecer depois. E depois, né? Depois ele intensifica. Depois fica mais difícil. Depois é onde as coisas já aconteceram. Depois já foi. Se Esther tivesse
perdido o prazo, perdido o tempo, perdido a comunhão, perdido a posição, perdido tudo, não feito o que ela tinha que fazer, o depois, ou acham que a hora que chegassem com o decreto na mão, iam olhar para Esther e saber que ela era do mesmo povo, ia falar, você não. Não, decreto não revogava. Quando o rei falava, já era. Podia ser a esposa do rei. É o que aconteceu com Daniel. Quando foi o decreto de quem não adorasse o rei ia ser jogado na cova dos leões, não revogou. Então, acho que se Esther não tivesse feito, então vamos lá, né? A gente já foi agora para Esther, já saímos da água doce, água amarga, vamos para Esther. Será mesmo que você não foi para esse tempo que você foi chamada? Será que esse conhecimento que você e eu recebemos não foi para um momento de agora? De pregação, de orientação, de libertação? Será que Deus deu o que Ele deu pra gente de conhecimento, de entendimento, pra gente estocar isso e guardar pra gente? Será que Ele deu o que Ele deu pra gente, Ele investiu na gente, pra gente simplesmente ser o filho caçula mimado? Não tô dizendo que todos são, porque eu também sou caçula, tá? Mas pra gente ser um mimado, que faz o que dá na cabeça? Ou que é poupado? Acha que Deus não está com os olhos voltados pra nós? Sempre que tiver uma dúvida assim, lembre-se que ele fez com o filho. Ele entregou o filho dele. Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Veio todo sobre Jesus. Ele sentiu na pele, na alma e no espírito. Tudo a ira, ele tomou o cálice da ira de Deus, para que ela não sobreviesse sobre nós. Ele permitiu que o filho dele, que não tinha pecado, que fosse inocente, passasse por isso. Acha mesmo que ele vai olhar pra mim, pra você e vai falar, olha, a Amanda, ela não queria fazer, sabe? Tinha coisa que ela só queria ir, mas não queria orar. Ela tinha um pouco de receio. Já ouviu aquele ditado que Deus não cobra pouco de quem ele investiu muito? Se nós estamos vivas aqui, eu tenho certeza que se eu só tô viva porque Deus me manteve até aqui. Só estamos vivas porque até aqui o Senhor nos ajudou. Agora nós vamos fazer o quê? Com essa roupa de rainha, com essa posição que o Senhor nos colocou dentro de casa, ou no trabalho, ou na sociedade. O que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebeu? O texto base, irmã, que foi da live, Tiago 3, 11 e 12. E tá no devocional. Acho que a irmã perguntou do livro. Não sei se é o livro da Bíblia ou o livro do livro. O livro é o devocional, todo dia com Deus. A live do dia 14 a gente vai subir no YouTube. Ela ficou salva num lugar lá. A gente vai subir ela. Era pra ter subido ontem, não deu tempo. A gente vai subir, tá? Vocês vão ter. Vocês estão bem assídua mesmo, né? Uma bênção, né? Vocês já mandaram várias mensagens sobre essa live. Nós vamos atender. É hora, né, irmãs, da gente ser o que a gente prega. Da gente ser o que a gente prega, né? Dentro de casa, fora de casa. Ou tem gente que em casa também é um fogo e um poder. Sai fora de casa, não tem vergonha de fazer oração. Você ficou 6 meses aprendendo a fazer oração dentro de casa. Orou pro almoço, orou pra janta, orou pra criança. Agora é hora de orar pra fora. Tá ali, ó, alguém do seu lado trabalhando com você, seu colaborador ou seu amigo de trabalho, ou até seu cliente, você tá ali, ó, tá até saindo fumaça que você sabe que você tem que orar. Você sabe que você tem que entregar uma palavra. O que você fica? Oi, tudo bem? Já almoçou? Já não sei o quê? O estômago tá, a borboleta tá saindo pela boca, que o Espírito Santo tá aqui pra você. Fala com ela, leva no outro lugar, ora, chama uma oração, fala o que o Espírito Santo tá falando. Para agora o trabalho, começa com oração, não começa esse projeto sem falar com o Senhor. Consagra ao Senhor, chama todo mundo, coloca um louvor, lê um devocional, deixa as pessoas falarem. Tem gente precisando de falar aqui, e aí você tá aqui. Tá ok? Tava fazendo o quê? Ai, calor, né?
Nossa. Aí vai pro Instagram. Ai. Tá em casa, sentou pra comer, almoçar com o marido, tomar café. O Espírito Santo começou a falar, revelar, revelar, revelar. Ai, vamos logo, já vamos terminar o café? Não. Se o Senhor falou, te deu sonho, te deu revelação, ele mandou se você entregar uma palavra pro seu marido, você vai entregar. Amanda, mas envolve empresa, ou envolve a gente, ou envolve os filhos, ou envolve a casa, ou envolve a sogra, ou envolve minha mãe. É do Espírito Santo? Não é almático? Não é? Então vai entregar. Não adianta ficar indo em célula, encontro, evento. Se dentro de casa não entrega o que Deus mandou. O primeiro ministério começa em casa. O primeiro ministério é o nosso lar. Nosso altar é o nosso lar. A gente aprende a profetizar dentro de casa, a gente aprende a orar dentro de casa, a gente aprende a repreender demônio dentro de casa, a gente aprende tudo dentro de casa, fazer apelo dentro de casa, precisa até batizar, dá pra batizar dentro de casa. Aproveite, todo dia você tem uma escola dentro de casa para aprender. Aprende a fazer estudo dominical dentro de casa, devocional dentro de casa. Deus nos deu um ambiente, um laboratório para a gente aprender, para a gente fazer. Por que a gente não faria? Deus nos dá a oportunidade todo dia de crescer com Ele, de sermos fonte doce, de sermos fonte que mata verdadeiramente a sede das pessoas, começando pelo nosso lar. Começando pelo nosso lar, colocando ali o Espírito Santo no meio da nossa conversa, orando antes de começar a conversar. Ó, eu tenho um assunto para falar, mas vamos orar? Dá a mão aqui, gente, vamos orar. Gente, hoje, quando nós estamos completando tanto tempo aqui, vamos fazer uma oração? Eles vão amar, irmãs. Irmãos também. Eles vão amar. E depois isso vai se derramando para fora da nossa casa. Vai se derramando no nosso trabalho, com os nossos clientes. Até você ser convidado para pregar em algum lugar, num evento, numa célula. Acha mesmo que Deus não está com os olhos em cima de nós? Como que a gente é pregado muito um Deus da graça, do amor, da misericórdia, da benignidade. Sério mesmo? Sério mesmo que a gente acha que Deus não vai cobrar nada da gente? Que aversão à cobrança é essa, minhas irmãs? Eu vou no meu tempo, Eu vou fazer quando eu sentir, quando eu quiser. Você vai fazer mesmo. Só que vai fazer com ágio, com juros. Se nós chegarmos 1 minuto atrasado numa audiência, se você chegar atrasado na entrevista para você tirar um visto, alguma coisa, se você chegar atrasado na sua entrevista de emprego, se você chegar atrasado para pegar o avião no aeroporto, a gente entra, a gente consegue burlar o sistema? E por que quando é com o Senhor a gente acha que dá? Entendeu? E tá tudo bem, irmã. Se o marido tá falando isso, ele vai. Tudo bem que você vai passar junto, porque você é carne da mesma carne. Deixa ele no tempo dele. E você vai no seu tempo com Deus. Cada um no seu tempo. Amanda, mas eu tô obedecendo, eu sei. Dói, né? Porque você é carne da mesma carne. Quando ele passar pela repreensão do Senhor, você vai passar junto. Mas não tem problema que Deus não desperdiça testemunho. Deus tá trabalhando na gente também. Porque aí que a gente ora. Aí a gente ora, a gente jejua, a gente põe a mão. Aí a gente aprende o ministério. Aí a gente põe a mão na cabeça do marido, a gente ora, não sei o quê, a gente profetiza, a gente acorda de madrugada. Existem infinitas ferramentas pra gente fazer quando a gente convive com alguém que não tá obedecendo. É boca no pó. Boca no pó todo dia. Paciência. Amém, irmãs? Vamos orar?
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, muito obrigado pela orientação, muito obrigado pela indicação, muito obrigado, Pai, por o Senhor falar conosco de forma tão clara, Pai, e pedir para que nós alinhemos a nossa fonte, que sejamos fonte doce, Pai, fora de casa, dentro de casa, onde formos, Pai, que não venhamos ter múltiplas personalidades, múltiplas faces, Pai, que não venhamos ter um caráter duvidoso, que não venhamos nos apoiar, Pai, nas nossas personalidades, no nosso perfil comportamental para ficar justificando algo, Pai, que o Seu Espírito Santo já pediu para a gente arrumar. Que possamos ser pessoas, Pai, posicionadas, Pai, possamos pessoas alinhadas a Ti, pessoas obedientes. Que possamos ver o Teu chamado, Pai, ser uma revelação daquilo que devemos fazer, não aquilo que é uma opção. Que a nossa obediência, Pai, ela seja o mínimo que nós temos para oferecer, Pai. Porque ser obediente, Pai, não é ter um trunfo em mãos, Pai, não é ser alguém diferente, alguém, Pai, que tem algo, que revelou-se algo. Obediência, Pai, é aquilo que os filhos fazem com os pais, ao qual tem reverência, tem honra, tem amor. Nós obedecemos os nossos pais quando nós os amamos e quando nós os respeitamos. Que dirá com o Senhor, Pai, que é um Deus que não nos decepciona, não nos abandona, que é um Deus que sabe de todas as coisas, que é um Deus que ama, que é um Deus que provê. Com o Senhor, mais ainda, nós temos que obedecer 100%, mesmo que a nossa carne doa, mesmo que a nossa carne gema, mesmo que haja em nós, Pai, motivos infinitos que nós achamos que temos para não fazer o que tem que ser feito. Mesmo que nós queiramos muitas vezes vingança, queiramos muitas vezes abandonar, queremos muitas vezes nos sentir maiores, melhores, não importa, Pai, quais são as questões das nossas carnes. O que importa, Pai, é que a Tua voz precisa prevalecer no nosso coração. Assim nós oramos e Te agradecemos por esse momento e por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer o que Deus manda para não ter acumulação, tá bom, Esther? Tá bom? Faz o que o Senhor manda, porque senão depois vai ter que fazer do mesmo jeito, tá? Beijo, fiquem com Deus, eu vou resolver das lives lá. Eu amo vocês.